sei, um negócio difícil para... A Marilda não vale, você estuda isso, Marilda, aí é sacanagem. Quer dizer, só pegar os que estão mais da esquerda não tem cadeira. É, alguns da esquerda, mais da esquerda. É verdade. Mas vejam, são modelos distintos. O nosso modelo de democracia, as regras do jogo, isso é importante. O que faz as instituições políticas funcionarem de um jeito ou de outro é a cultura política de um país, mas são também as regras do jogo. As regras do jogo da política brasileira incentivam a criação de partidos. Não é difícil criar um partido, e se você cria, você tem uma série de benefícios. Por exemplo, fundo partidário, acesso a tempo de TV. Então você tem incentivos que foram fazendo com que o Brasil gerasse um conjunto grande de partidos. Entendendo um partido político como uma organização que deve conceber, né, deve ter uma ideia de sociedade, de Estado, faz sentido eu ter 35 partidos? Ou seja, é possível dividir a forma de pensar o mundo e a sociedade em 35 formas muito claras e distintas? É difícil, né? Por mais que a gente tenha uma diversidade de pensamento, você fala, ó, o número 1 pensa assim, o 2 é diferente, pensa assado. Não dá, né? Agora também dizer qual que é o número adequado é um desafio, né? Porque 2, a maior parte de vocês falaram que é pouco, eu concordo. A sociedade é mais plural do que o que cabe em 2 partidos. Mas o nosso modelo também ele é um pouco exagerado, né? E aqui, a professora Renata falou na aula passada, que eu li os slides, que a Marilda me mandou, do presidencialismo de coalizão, porque é um pouco isso. Como o presidente, o governador ou o prefeito dificilmente se elege com os partidos que vão dar maioria no legislativo, uma vez eleito ele tem que compor com as outras forças políticas, porque está muito fragmentado. Então vamos imaginar que eu fui eleito presidente. Os deputados que foram eleitos na minha base foram vocês aqui. Os outros estavam apoiando outro presidente. Então, para eu governar, não basta com vocês, que ótimo, vocês me apoiaram, mas não dá maioria. Então, eu tenho que negociar com o partido X, Y, Z, para eu formar a maioria no Congresso, né? Ela explicou isso para vocês. Alguns cientistas políticos atribuem a isso, de um lado, a crise de governabilidade do Brasil e, de outro, a necessidade de sempre trabalhar no toma lá da cá. Porque para eu atrair um partido que é completamente diferente do meu pensamento para governar comigo, eu vou ter que ceder cargo, especialmente em algum lugar que tem um orçamento grande, e aí você começa a ter as relações escusas. Isso é questionável, mas ajuda a explicar um pouco a complexidade de governar o Brasil. Agora, outros pontos de crise, né, para além dessa questão de muitos partidos políticos, e eu queria compartilhar com vocês, é, por exemplo, quem está lá no Congresso. Qual que é o perfil de quem é eleito? Eu sei que na fala da Nancy ela trouxe muito a questão da mulher, né, da subrepresentação da mulher. E a gente pode expandir isso para outros grupos da sociedade. Por exemplo, os jovens no Brasil, né, são 50%, no Congresso Nacional são 3%, ou seja, o espaço de poder não representa a idade do brasileiro. Aqui são os dados de mulheres, né? Vamos pegar só um dado para não ficar com muita informação para vocês. De deputada federal em 2012, só 8,8% eram mulheres, ou seja, de um grupo que é metade da sociedade, no Congresso não chegam a 9%. Inclusive o Brasil tem uma representação feminina muito menor do que vários outros países que geralmente a gente olha pensando que é uma democracia de menor qualidade que a nossa, né? Então ali, Equador, Suriname, Peru, Colômbia, Venezuela, todo mundo tem mais mulher no Congresso que o Brasil. China, África do Sul, Rússia, Índia. O Brasil tem menos mulheres que Afeganistão, que países do Oriente Médio, ou seja, é uma vergonha a subrepresentação das mulheres no espaço de poder. A representação também da diversidade racial do Brasil também está subrepresentada nos espaços de poder, né? O Brasil tem 50% entre negros e pardos, de acordo com o IBGE, e deputados federais não chega a 20%. E também em termos de renda, né? Óbvio que o Brasil não é feito de pessoas milionárias, né? Na eleição de 2014, no
na Câmara dos Deputados, 248 deputados tinham mais de 1 milhão de patrimônio. Ou seja, quase metade da Câmara era composta por milionários. E, obviamente, que a sociedade brasileira, nem 1% da população é milionária. Então, a gente tem uma diferença de representação de gênero, de idade, de raça e de grana no espaço de poder. Então, o espaço de poder ele é masculino, ele é branco, ele é mais velho e ele é rico. Então, tem essa distância entre o que a gente tem na sociedade e quem exerce, de fato, o poder. Vocês acham que o Congresso vai aprovar um imposto sobre grandes heranças, sobre grandes fortunas, sobre lucros e dividendos, sem entrar nem no mérito se isso é bom ou ruim? Eu estou falando. Vocês acham que um Congresso Nacional majoritariamente masculino é sensível a causas de gênero? Então, essa distorção, ela causa um déficit de representação, uma distorção na representação política. Aqui também, eu achei que ia estar lá no salão, por isso que eu trouxe slides confusos, né? Mas aqui vai ficar ruim de enxergar, mas depois vocês ficam com essas imagens. Aqui são as listas dos grandes financiadores de campanha. Então tem lá JBS, OAS, a Vale, Andrade Gutierrez, Odebrecht e tal. E aqui são os partidos políticos, todos, praticamente todos. E as linhas significam fluxo de dinheiro legal. Não estou falando que é corrupção. Aqui é o fluxo de dinheiro legal de contribuição com campanha política. Então dá para ver com essa imagem, né? E depois vocês podem detalhar elas aí, é que praticamente todos os partidos recebem dinheiro de grandes empreiteiras, grandes bancos, etc. Numa votação sobre lucro de bancos ou sobre maior regulamentação de obras na Amazônia, como que essa galera aqui vai votar? Ou qual que é a tendência, pelo menos? Não quer dizer que a gente vai perder todas as brigas com os grupos econômicos, mas qual que é a tendência dos que foram financiados votar? Como que eles vão votar? Mais sensíveis a quem financiou, né? Então teve um estudo legal do Sou da Paz que mostrava que os deputados que estavam numa comissão defendendo a possibilidade do cidadão comprar armas eram praticamente todos financiados pela indústria da arma. Eu não vou entrar nem no mérito, porque aí é jogar gasolina na greve do desabastecimento. Não vamos entrar nem na discussão se deve ou não liberar arma. Eu só estou mostrando para vocês a relação entre financiamento e processo decisório. Aqui é uma notícia: deputados que aprovaram o novo Código Florestal receberam doações de empresas desmatadoras. O Código Florestal é a lei que, a grosso modo, regulamenta que parte de floresta deve ter nas propriedades rurais, né? Que os agrônomos modernos, né, com a cabeça moderna, já sabem que tem que ter floresta na fazenda, né? Mas que a forma antiga de produzir acha que tem que devastar tudo. E aí teve uma discussão muito grande e aprovou-se o novo Código Florestal em 2012. E aí foram investigar, os parlamentares da comissão tinham recebido dinheiro de financiamento dessas empresas. Sem querer nem entrar no mérito desses temas, a questão é, o financiamento privado de campanha, depois a gente pode até abrir para discussão, mas aí é uma opinião pessoal, não só pessoal, né? O Supremo Federal decidiu isso, e várias outras pessoas, entidades pensam da mesma forma. Ele é um outro elemento que por muito tempo distorceu a representação política. Porque para ser eleito você precisa de dinheiro para a campanha, e uma vez que você é eleito com o dinheiro da campanha, você tem que prestar contas para o cidadão, que deu o voto, mas também tem que prestar contas para quem financiou a campanha. O Supremo entendeu que isso era inconstitucional, porque quem tem o direito de influenciar uma campanha é o cidadão, onde cada um tem um voto. Se eu dou o poder a uma empresa de influenciar o resultado eleitoral, porque ela tem dinheiro e ao pôr dinheiro ela está influenciando o resultado, eu estou distorcendo a própria ideia de democracia. Então essa é uma leitura que não é minha, do próprio Supremo Tribunal Federal. Então nessa eleição, a gente não tem financiamento privado de campanha legal. Não quer dizer que não vai ter ilegalidades, esperamos que diminua muito, mas óbvio que não existe nenhum sistema político no mundo em que o poder econômico não tente, em alguma medida, corromper o poder político. Agora, isso é uma faca de dois gumes, né? Porque se, por um lado, fechou a torneira do financiamento privado, que era quem
colocava dinheiro em campanha, e campanha é algo que custa. Agora, como que os partidos vão financiar o processo eleitoral? E aí, foi criado, além do fundo partidário, que sempre existiu, um fundo eleitoral, que vai injetar, acho que é mais 1,7 bilhões nessa eleição, para que cada partido possa financiar as campanhas de presidente, governador, etc. Essa grana é proporcional à bancada dos partidos do Congresso. Então, o PMDB vai ter 234 milhões, PT 212 milhões, PSDB 185 milhões, e assim vai diminuindo de acordo com a bancada. Certo? O que é melhor? Empresa pagando a conta, mas aí com poder de influenciar a decisão que deveria ser orientada pelo interesse público, ou a grana saindo do bolso do contribuinte, financiando os partidos políticos? Essa é uma questão. Uma boa questão. Né? A gente vai ter essa novidade, na verdade nem é tão novidade, porque antes era assim, aí mudou de novo, né? O Brasil é meio inconstante nessas coisas, mas na história recente, né, das últimas eleições, é uma novidade que os partidos agora vão ter dinheiro público para fazer suas campanhas. Deixa eu passar alguns que eu sei que... Quanto tempo eu tenho? Até que horas eu tenho? Se é que já não acabou tudo? — 15, 20 minutos? Não, dá tempo. O que vocês falarem, eu me empolgo aqui, vou falando. Uma outra questão, essa é mais difícil de explicar, mas eu vou tentar, é a forma pela qual a gente elege representantes nos parlamentos. Não existe uma regra única para a democracia no mundo, né? Foi explicado para vocês nas aulas o sistema proporcional de eleição? Esse eu não achei nos slides, né? Não foi? Como que funciona hoje a eleição para a Câmara de Vereadores, né, como a Nancy foi eleita, para a Assembleia Legislativa ou para o Congresso Federal? Vamos imaginar, vamos usar o exemplo de Piracicaba, que aí fica mais claro. Em Piracicaba, a gente tem 200 mil eleitores, para facilitar a conta, e para facilitar a conta, a gente tem 20 vagas de vereadores, 20 cadeiras. É um pouco diferente, mas ajuda a facilitar. Então, 200 mil eleitores e 20 vereadores, certo? 200 mil eleitores dividido por 20 vereadores dá 10 mil. Então, esse é o coeficiente eleitoral. Marquem isso aí na memória. Como que funciona a eleição? Vamos imaginar que todos nós aqui somos um partido político. Certo? Partido da Escola do Legislativo. Só para efeitos de ilustração. Né? Qual é o seu nome? Franco. Quantos votos você quer ter, Franco, na próxima eleição em Piracicaba? 5 mil. É difícil, né, Nancy? Não, mas vai conseguir, vai conseguir. O nome da senhora? Quantos votos a senhora quer ter, Cristina? 2.500, 7.500. Qual é o seu nome? Yuri, quantos votos? 3 mil? Vocês estão, agora me ajudam na conta. 5, 8, 10 e 500. Você, qual é o seu nome? Carol, quanto? Tô aparecendo aqui o Caravana, você veio também. Quantos votos você quer ter? 3. 3, beleza, aí ajuda no exemplo. Então deu 5 mil, 2.500, 7.500, 3 mil, 10.500, 10.503. Beleza? O coeficiente eleitoral era quanto? 10 mil. Não, mas não, no exemplo, deu quanto? 10 mil. Eles fizeram 10.503 votos. Então eles vão ter direito a uma vaga. Quem dos 4 que são do mesmo partido vai ocupar aquela vaga? O mais votado. O mais votado. Vamos imaginar que ele teve sozinho 20 mil votos. 20 mil, 23, 25 e 500, 25, 503. Quantas vagas esse partido vai ter? 2, porque eles fizeram 2 vezes o coeficiente eleitoral. Quem vai ocupar essas vagas? Quem teve a maior votação e a segunda maior votação. Foi você, né? 3 mil, né? Entenderam a lógica? Por isso que tem o efeito tiririca, né? Que agora já tem até o nome. Porque se alguém tem muito voto e faz algumas vezes esse coeficiente eleitoral, ele vai elegendo não só ele, mas outras pessoas. Certo? Esse sistema ele é criticado no Brasil, mas o que está por trás dele? O que está por trás é que essas 4 pessoas aqui que formam um partido político têm uma visão de mundo razoavelmente parecida, por isso que elas estão no mesmo partido,
Então, não importa quem vai ocupar as vagas, vai seguir uma mesma diretriz política. A gente sabe que nem isso que acontece, mas é essa a lógica. Então, por ter partidos políticos fortes nessa ideia, não importa muito se eu voto na Nancy, na Grazi, na Carol, no Yuri, qualquer pessoa. Porque eu vou estar dando voto para aquele grupo, quem vai ocupar a vaga é o mais votado, mas eu vou estar dando voto para aquele grupo. Qual que é o outro modelo possível? É o chamado distrital. Como que é o distrital? Se eu tenho 20 vagas para a Câmara de Vereadores de Piracicaba, eu vou dividir o município em 20 distritos, que vão ter mais ou menos a mesma população, 10 mil pessoas, 20 distritos de 10 mil pessoas, e cada distrito vai ter os seus candidatos, e o mais votado é eleito. Esse é o modelo. Se a eleição para o Congresso Nacional fosse assim, possivelmente Piracicaba e mais algumas cidades seriam um distrito. E aí, a gente teria os candidatos de Piracicaba e o mais votado de Piracicaba seria eleito. Essa é um pouco a lógica. Deu para entender? Falando assim, às vezes é mais... Qual modelo vocês acham melhor? Aí tem modelos que variam, distrital misto, mas acho que a gente não precisa entrar nisso. Que modelo vocês acham melhor? O modelo que eu voto no partido, e aí a soma de voto dos candidatos vai dar o número de cadeiras, ou esse modelo onde eu divido o meu território em distritos e o mais votado daquele distrito é eleito? Vamos pensar para o país. O que é melhor? Distrital? Por que distrital? Quem justifica? Já que a gente tem alguns minutos. Posso pegar aqui? Não, leva. Quem quer? Por que distrital é melhor? Eu imagino que quando a gente pensa na representatividade de uma determinada região e que as regiões no Brasil elas são desenvolvidas de formas diferentes, no sistema distrital seria mais fácil para que aquela população desse determinado distrito pudesse se identificar com o determinado político e pudesse cobrá-lo para que ele agisse no benefício do desenvolvimento daquela região. Se for pensar em Piracicaba, a gente também colocaria dessa mesma forma, né? Então, determinada região teria um representante certo e aquela população saberia onde buscar e com quem reclamar, o que seria mais fácil. Hoje a gente tem, sei lá, eleições de deputado estadual, onde o cara tem voto desde Franca até Campinas, por exemplo. Como é que essas populações enxergam aquele e cobram aquele deputado, né? Não se relacionam, não estão próximas, né? Quem mais quer pôr alguma opinião? Quem mais aqui? Acho que é aqui, ó. A minha linha de pensamento é mais ou menos a dele mesmo. Eu acho que se tem mais identidade com o candidato, a questão cultural, né, de se identificar com o candidato e, além disso, a possibilidade de monitorar muito mais de perto o trabalho que ele vai fazer e se, de fato, ele vai cumprir as questões de promessa, de plano de governo ou de plano de execução no Legislativo. Legal. Bom, bons argumentos. Claro. Não, acho que eu concordo com o que vocês colocaram. Eu só queria deixar uma questão, que isso me instiga muito. Nós temos, eu acho que necessariamente de ter representantes regionais. Hoje, o distrito é o Estado, né? A gente tem um distrito, que é o Estado, tá? Mas, tem representantes de todos os estados, quer dizer, tem regra para isso. Mas a pergunta que fica, que eu acho que além de cumprir isso que vocês colocaram, nós temos pessoas que são extremamente temáticas. Elas não estão num território, né? Se a gente for pensar em município, é mais ainda, mas em estado de São Paulo, a gente precisaria de alguma forma salvar isso, sabe? Que tem pessoas que, ao mesmo tempo, tem um puxador de voto, que a gente quer acabar com isso, com o distrital, mas tem um outro lado, que tem aquele tema que puxa o estado inteiro e que são causa, a legislação vai nesse sentido também. Bem lembrado, Nancy. Uma pessoa que trabalha pelo direito dos animais, né?
pela questão ambiental, defesa da pessoa com deficiência. Dificilmente ela vai ser eleita por um distrito, mas por votos difusos, né? Por isso que alguns nessa lógica propõem o distrital misto, né? Onde parte vai por um sistema e parte pelo outro. Eu acho que a questão do distrital ajuda muito na aproximação, né? Que é o que vocês trouxeram, né? Entre eleitor e representante, né? Mas tem essas outras deficiências. Então é sempre difícil, né? Não tem um modelo ideal, um modelo que se fala, esse aqui é o melhor. Cada um vai ter perdas e ganhos, né? Mas a ideia aqui foi provocar essa reflexão, e esse mapa, nos países em vermelho, né, como Brasil, Argentina, Chile, Espanha, Portugal, Itália, funciona um modelo proporcional, que é o que vigora hoje. Outros países como que estão em amarelo, né, Estados Unidos, a Inglaterra, a Índia, funciona esse modelo do distrital puro. Eu divido tudo em distritos e o mais votado em cada um é eleito. E tem o modelo misto, que é o modelo onde parte vai por um sistema e parte vai por outro, né? Aqui tem a Nova Zelândia, a Alemanha, enfim. O misto é interessante, mas é difícil explicar um ou outro, né? Se for os dois ao mesmo tempo, aí que ninguém entende nada, né? Mas enfim, talvez com a educação política a gente consiga avançar em direção a isso. Aqui eu quis trazer alguns pontos que eu acho que são essenciais para a gente melhorar, né? A gente está falando o tema aqui da conversa é partidos políticos, eleições e democracia, né? Então, como que a gente aprimora esse processo, né? Primeiro, a redução do número de partidos. De fato, com muitos partidos, é difícil você identificar a ideologia de cada um, é difícil você saber em quem você votou e seguir o que aquele partido está fazendo. O que aparentemente é interessante, é igual você não... É uma metáfora meio grosseira, né? Mas é igual você ir num restaurante com 200 opções, né? Não sabe escolher, né? Não sabe muito bem o que você quer. Agora, se tiver menos, você já claramente sabe as diferenças e consegue optar por aquilo que mais te agrada, né? Então, a redução do número de partidos é importante. E o Brasil deve caminhar para essa redução porque aprovou a cláusula de barreira, ou seja, o partido que não tiver uma determinada votação, ele vai ter menos recurso e menos instrumentos políticos, né? Então isso vai acabar gerando uma agregação de partidos e também de recursos. Então a gente, não é naturalmente, porque as regras do jogo mudaram, mas dos 35, alguns analistas falam que com as novas regras do jogo vai cair para entre 10 e 7 partidos políticos, né? Esse modelo que a gente está atualmente de financiamento parece, ao meu ver, o mais promissor, o mais democrático, onde parte do dinheiro para campanhas vem de recurso público e outra parte de pessoas físicas, mas aí com um teto baixo. Deveriam proibir uma coisa que ainda está legalizada, que é se alguém é muito rico, ele pode colocar 100 milhões na campanha, tanto na campanha dele quanto de outros. Então você tira a influência da empresa, mas mantém a influência no indivíduo que é muito rico, que pode ser inclusive o dono daquela empresa que não pode contribuir mais. Então eu acho interessante as pessoas físicas poderem contribuir, porque imagina, quem hoje doaria R$10 para um partido político? Quem hoje doaria? R$10. Marcelo. Eu também doaria. Mais alguém? 3, 4, 5 pessoas. 6. Poucas pessoas doariam. Qual que é o esforço que o partido político teria que fazer para convencer as outras pessoas que não levantaram a mão a doar? O que faria alguém aqui que não levantou a mão doar dinheiro para um partido político? Quem não levantou a mão e quem não falou ainda. Só para a gente provocar. Você. O que faria... As ações. Quer falar? Que ações? Teria que ter ações boas. Teria que ser coerente. Legal. Que mais? Demonstração da verba, canalização. Transparência. Que mais? Ideologia. Tem que ser coerente com o que ele apresentou e o que ele faz. Ética. Então veja, para a gente fazer com que as pessoas físicas doem para os partidos, eles vão ter que colocar a régua de funcionamento lá em cima. Não quer dizer que quem levantou a mão não é exigente, mas quer dizer que para convencer uma parcela maior da população, o desempenho do partido político ele tem que ser maior. Eu era contra financiamento de pessoa física. Aí eu li um artigo
de um professor da Unicamp falando isso, que esse modelo que também tem o financiamento de pessoa física iria ajudar na oxigenação do partido, porque para ele captar a grana da pessoa, ele vai ter que mostrar desempenho, porque conseguir dinheiro de uma grande empreiteira não é difícil, né? A gente está vendo aí os vídeos da Lava Jato, né? É um toma lá da cá. Não tem que ter ideologia, não tem que ter transparência, tem que ter coerência, porque deu dinheiro, tem que ajudar, né? A coerência... Não precisa ter nada, porque é uma relação de interesse, né? Agora, a relação da cidadania com os partidos é muito mais exigente. Então, o modelo onde você tem uma parte da campanha financiada com dinheiro público, porque isso é a base do funcionamento da democracia, campanha política, e a outra parte tendo que fazer o partido correr atrás, quer aumentar a receita, vai convencer 1000 cidadãos na sua cidade de que você é um partido sério, que quer fazer a diferença e vai ser coerente. Isso vai fazer com que os partidos tenham que, literalmente, rebolar e se reinventar. Democratização das estruturas partidárias. Então, não adianta você ter um modelo onde os mesmos dirigentes estão sempre nos partidos, isso acaba fossilizando. Transparência, sempre. E agora que os partidos têm mais dinheiro público, tem que ter mais transparência ainda. Maior representação das minorias. Acho que foi você, Nancy, que trouxe, né, o slide... que poucos partidos tinham mais que 1/4 de mulheres na direção, né? Então, assim, a representação no Congresso subrepresenta mulheres e nos partidos também, né? Plebiscitos e referendos, né? Os partidos não podem ter o monopólio da decisão política. Então, a gente tem que ter caminhos de que a sociedade possa decidir diretamente, e essa discussão do modelo de eleição, que é sempre um debate, sempre volta, tem muito questionamento. A gente precisa aprofundar esse debate. Para encerrar e não tomar mais tempo, e a gente ter mais tempo para debate, é importante que a sociedade se mobilize também, né? Esse é um movimento bem interessante que eu sugiro vocês conhecerem, que é o movimento Transparência Partidária, que está justamente olhando para os partidos políticos, né? Porque o que acontece? A gente tem uma sociedade civil brasileira que é forte, é diversa, pode ser mais forte, tem que ter mais gente engajada, mas a gente não pode ignorar a força das instituições da sociedade brasileira. Agora, a sociedade brasileira, ela olha muito para o executivo e para o legislativo, pouco para o judiciário, pouquíssimo, né? A gente está na fase do judiciário herói, mas a gente também o judiciário tem que prestar muita conta para a sociedade, o Ministério Público também, tem um papel fundamental a desempenhar, mas tem que prestar conta, e a sociedade pouco olha para eles, e olha menos ainda para partido político. Partido político a gente só olha para xingar, praticamente, né? A gente não olha numa perspectiva de controle social, de olhar o seu funcionamento e fazer uma pressão de fora para dentro. Porque é claro que é importante movimentos de renovação dentro dos partidos, né? A Nancy faz parte de alguns desses movimentos, mas tem que vir pressão de fora para dentro também, senão as estruturas, elas não mudam. E esse é um movimento muito legal, que está olhando justamente para isso. Fez um projeto de lei para uma reforma política, com foco nos partidos políticos, e está discutindo justamente isso. Ó. Eles fizeram uma pesquisa que 75% dos dirigentes partidários nacionais são os mesmos dos últimos 10 anos, e que há pouca transparência na prestação de conta dos partidos políticos. Porque o que acontece? Hoje, pode ser um tema de uma outra conversa, mas de forma breve, né? Com a legislação de transparência que a gente tem no Brasil hoje, ela é bastante rigorosa. Então, se a Câmara dos Vereadores compra hoje um notebook, amanhã tem que estar no portal de transparência o quanto pagou no notebook, de quem comprou, qual foi o processo licitatório, e tudo de uma forma razoavelmente padronizada e online. Os partidos não têm essa obrigação. Por mais que eles estejam usando dinheiro público, eles têm que prestar contas, mas ainda prestam contas em papel, cada um presta de um jeito, não permite que a sociedade controle de forma adequada e online, dificulta que os próprios órgãos de controle, como o Tribunal Superior Eleitoral, controle o uso das verbas. Então, se a gente entende que os partidos têm que ser fortes, e agora eles têm mais dinheiro, porque o fundo privado diminuiu, então o fundo público aumentou, eles têm que ter mais transparência, tem que melhorar o desempenho deles de transparência. Então, movimentos como esse são fundamentais, né?
a não ser que a gente erga a faixa que meu partido é o Brasil, e a gente pode erguer no sentido de patriotismo, de que o Brasil é importante, mas não erguer no sentido de que os partidos políticos só fazem coisa ruim e por isso eles têm que ser abandonados, né, ou apenas desqualificados. A gente precisa de partidos, independente da ideologia de cada um dessa sala, um partido bom, um sistema partidário bom, que represente a população na sua diversidade ideológica e que funcione com renovação, com transparência, assim por diante. Beleza? Por enquanto é isso, aí depois a gente volta no debate. Obrigado por enquanto. A gente vai querer sair daqui, voltar semana que vem com outros temas, né? Bacana, Renato, muito bom. Agora o Marcelo, nosso amigo aqui da casa. Marcelo, que é historiador. Você fez jornalismo também, Marcelo? Então, tá. Assim, ele é professor também universitário, já respondeu pela questão da comunicação na prefeitura também, municipal, enfim, ele complementa aqui todo esse currículo dele. E hoje ele faz parte da assessoria do vereador Capitão Gomes, né? E ele vai falar para nós sobre mídia, opinião pública e poder. Obrigada, Marcelo. Queria só colocar a minha apresentação aqui no ponto aqui. Bom, primeiro eu quero agradecer mais uma vez o convite da vereadora Nancy, né? Dizer sem nenhum constrangimento que a gente viu na aula do professor Renato um pouco do descrédito, né, que a classe política tem hoje no país, e lembrar que essa é uma ação proposta por um agente público, por uma pessoa que exerce atividade política partidária, o que nos deixa muito tranquilo em dizer que nada, quer dizer, nem tudo está perdido nesse país, né? E elogiar a vereadora Nancy, porque eu já participei de outras legislaturas aqui da Câmara de Vereadores, e dizer que a vereadora Nancy, ela é o ponto fora da curva, né? Ela faz a diferença aqui dentro, independentemente da sigla que ela representa. Eu penso, vereadora, que qualquer partido que a senhora esteja, hoje, amanhã ou depois, a senhora continuará com essa luta. Então, é importante que a gente reconheça que não são todos os políticos que são ruins, não, né? É a prova que nós estamos aqui falando sobre política de uma forma positiva e propositiva. A gente deve isso à vereadora que resgatou um projeto da Escola do Legislativo que estava abandonado e trouxe uma lei que era importante, mas estava lá jogada no meio de tantas outras, empoeirando aqui nos porões da Câmara. Então, parabéns, acho que é importante fazer esse registro. Segundo, quero parabenizar o professor Renato, que fez aqui, deu uma aula extraordinária, com dados, com números, que nos deixa, assim, bastante empolgados e mais preparados para esse debate público que a gente precisa sempre estar atento e preparado para isso, né? Então, Renato, parabéns pela sua apresentação. Aliás, eu conheci o Renato em 2005, 2004, 2005, em um debate na Exalc, um debate promovido entre dois candidatos a deputado estadual. Um deles era o professor Gabriel Ferrato, que veio ser prefeito de Piracicaba, e o outro, deputado estadual que eu assessorava na época, que era o deputado Roberto Felício, né? E foi a primeira oportunidade que o Centro Acadêmico, acho que foi o Centro Acadêmico quem promoveu, e o Renato fez essa aproximação. Então, a gente está sempre aqui debatendo política, que eu acho que é importante, né? Todo mundo faz política. Eu procurei mexer um pouco do módulo passado para esse, né? Acrescentando algo que está permeando aí as redes sociais, a nossa vida, que são as fake news, né? Eu acho que é importante a gente falar um pouco sobre isso, né? Mas antes de tudo, eu queria dizer que o que influencia as pessoas é o nível de poder que elas têm nas mãos, né? E até aproveitando para não me esquecer, o professor Renato apresentou um slide ali de uma pesquisa
em que a corrupção desponta como o maior problema que as pessoas respondem ou que responderam numa pesquisa sobre os principais problemas do país. Aí eu pergunto para vocês, se essa pergunta fosse feita lá no sertão de Pernambuco, será que a resposta seria a mesma? Se tivesse lá fome, falta de escola, falta de energia elétrica, corrupção, né, saneamento, Wi-Fi, será que esse pessoal lá do sertão nordestino tem a mesma percepção que nós aqui da região sul e sudeste? O país é muito grande, muito diverso, e as opiniões são diferentes. E por que interessa para os grandes veículos de comunicação divulgar que a corrupção desponta nessa lista de maiores carências da nação, e não a fome, e não a vaga na creche, e não uma saúde que funciona? Isso tem a ver com poder, né? E aí eu vou longe, né? Vou recorrer ao Max Weber, que injustamente é chamado de pai da burocracia, porque ele difundiu a tese da burocracia, mas o Max Weber disse que a burocracia era necessária, razão pela qual a gente está aqui hoje organizado num poder legislativo. O Weber dizia que o poder significa toda a probabilidade de impor a vontade numa relação social, mesmo contra resistências, seja qual for o fundamento desta probabilidade. Parece que ele escreveu isso ontem, né? Ou um dia antes da greve dos motoristas, né? O que é poder? Poder é impor a sua vontade sobre os interesses de algum outro grupo social. Colocar os militares na rua é uma demonstração de poder, né? Impor o que vai fazer com o orçamento público é uma demonstração de poder, né? E será que o poder está nas mãos só da imprensa ou só dos meios convencionais instituídos? O próprio Max Weber diz que a dominação, que é uma ferramenta de poder, é a probabilidade de encontrar obediência a uma ordem. Olha só, a situação de dominação está ligada à presença efetiva de alguém mandando eficazmente em outros, mas não necessariamente a existência de um quadro administrativo e nem a associação a uma associação. O que ele quer dizer com isso? Que o poder se exerce através da dominação, e essa dominação pode ser institucional, por conta de um cargo, de uma posição, pode ser por conta de uma dominação financeira, né? A mulher que apanha do marido, que chega alcoolizado em casa e por uma dependência financeira não vai na delegacia da mulher, se cala, no dia seguinte passou, né? Passou o estado de embriaguez do sujeito, ele vai lá, pede desculpas e está tudo certo, porque ela não pode criar os seus 4 filhos sozinhos sem o dinheiro do marido. Poder, ele se expressa de várias formas. Uma delas é através da forma convencional, né? Então, eu peguei aqui 3 instituições, né? A instituição religiosa, e aqui me perdoem os que professam outra religião, mas essa é uma estrutura mais formalizada, que você tem na figura do Papa, depois dos cardeais, né? Que está invertida a ilustração, mas depois dos arcebispos, até chegar no coroinha, né? Quer dizer, é toda uma estrutura que vem de lá de cima, a mesma estrutura que ocorre, por exemplo, no Exército. Eu não sei o que aconteceu, mas inverteu tudo aqui, né? Mas o Exército tem lá o general, em situação de guerra é o marechal, né? A gente só tem marechal quando o país está em guerra, e aí segue até o soldado, né? Até o atirador do tiro de guerra. E a mesma forma nas organizações, que você tem desde o diretor até o estagiário, né? Então, você tem uma estrutura formal de poder. Opa, apertei um botão que não devia aqui. E esse poder e essa dominação ocorre através da influência. E a influência é aquilo que o professor Renato estava dizendo, do exercício que os partidos políticos deverão fazer para convencer as pessoas a doar 5, 10, 15 reais. A campanha do Barack Obama, por exemplo, foi vitoriosa porque conseguiu a adesão de milhares e milhões de americanos que doaram no máximo 15 dólares, o que para eles é pouco. Quase que uma referência aos 10 reais que o Renato fez, né? Mas a influência, portanto, é a habilidade de afetar o comportamento, o estilo de vida e as decisões das pessoas.
é você criar seguidores. Isso se dá em várias esferas, principalmente quando a gente trata de comunicação. E aí, a gente diz formalmente que a mídia, a comunicação, a imprensa é o quarto poder desse país. Né? E ela manipula? Sim, ela manipula. Ela controla, ela induz, ela tira do presidente, já tirou pelo menos 2, né? Impeachmentou o Collor e a Dilma, né? Ela legitimou o regime militar, né? Quando, principalmente, o Roberto Marinho ganha uma concessão da TV Globo para fazer uma propaganda positiva, né, a respeito da atuação dos militares, escondendo coisas, revelando boas ações e entorpecendo a mente de várias gerações que hoje pede a volta de um regime que foi um regime totalitário, um regime muito complicado. Mas naquela época não havia corrupção. Claro que não, né? Havia, mas se alguém dissesse, não acordava no dia seguinte. Era torturado, né? Era banido do país. Essa é uma realidade. E olha, eu tenho muita liberdade porque eu trabalho para um capitão do exército, né? Que, até onde eu sei, nunca torturou ninguém, nem os funcionários, né? É um sujeito do bem, né? Mas, fazendo essa relação do poder que exerce a dominação e que influencia, é possível dizer que os grandes meios de comunicação possuem, sim, um intenso poder de influência na sociedade. As campanhas de mobilização social, quando, por exemplo, uma catástrofe natural atinge uma região lá no Rio de Janeiro, cai um morro no Rio de Janeiro, né, incendiou um prédio lá em São Paulo, aquilo virou notícia a semana toda, e todo mundo hoje já se esqueceu daqueles moradores que continuam morando ali na frente do prédio, e hoje estão com foco só nos caminhoneiros, quer dizer, o povo que continue lá, né, passando fome. Agora o nosso foco é caminhoneiro, né? Num momento apoia, no outro momento desapoia. Então precisa entender essa movimentação da mídia, né, da imprensa. E além disso, grande parte da imprensa impõe as suas verdades como a única verdade. E a gente faz parte de uma geração que cada vez lê menos, cada vez se interessa menos, em especial por política, porque a própria imprensa tratou de transformar a política num demônio da sociedade. Então, política hoje é algo ruim, é sinônimo de corrupção, de falcatrua, né, de toma lá da cá. E aí, por vezes, a imprensa, a grande imprensa, revela um salvador da pátria, né? Um caçador de marajá, um juiz que se afasta do Supremo Tribunal Federal e que emerge aí, né, do nada como candidato e depois, por razões misteriosas, retira sua candidatura, né? Como a gente não tem mais um Ayrton Senna para ser herói, a gente precisa buscar heróis. E hoje os heróis estão no Poder Judiciário, porque o país está sendo governado pelo Poder Judiciário. Pela dona Carmen Lúcia, pelo seu Gilmar Mendes e por todos os outros ministros do Supremo. Quando não é o prédio que se incendiou em São Paulo ou a greve dos caminhoneiros, o assunto é Lava Jato. É Sérgio Moro, STF, e fica naquele temor, naquele medo de quem será o próximo político a ser revelado. Quem vai pegar agora? E a gente se esquece de ver os projetos que estão sendo aprovados por debaixo dos panos, né? As tramitações nas câmaras de vereadores. Não nos interessa cuidar do orçamento. O importante mesmo é saber que piadinha eu vou curtir no Facebook. E aí as pessoas se informam através das grandes redes sociais. E aí que entra o papel das fake news, que virou um problema social muito grande. E aqui eu peguei um exemplo, né? Como é que a mídia mostra uma situação? Quer dizer, obviamente que vendo essa imagem aqui a gente já consegue deduzir, mas a expressão do menino nos leva a crer que o policial vai bater nele, né? Vai agredir, não é isso? Na verdade, o policial está brincando com uma raquete com um grupo de crianças.
Então depende muito do ângulo que você quer que a notícia seja revelada, né? Aqui, por exemplo, o Globo, sabidamente uma organização, um veículo de comunicação de uma organização que é contra o modelo que ficou no poder com Lula e com Dilma e com o PT, e que revela: Janot denuncia Lula, Dilma e PT por organização criminosa. Ex-presidentes e ex-ministros são acusados de receber 1,48 bi de propina. Só que essa foto não tem nada a ver com essa notícia. Essa foto aqui é da grana que foi encontrada na casa do Gedel, naquele apartamento. Agora, quem bate os olhos na manchete e vê a foto, imagina que esse dinheiro aqui é da organização criminosa chamada PT, que é liderado por Lula e por Dilma. Ele não está dizendo isso. Aqui tem, ó, a caverna baiana de Alibaba, fala de outra notícia. Mas é proposital a associação da imagem com o título. E a gente, às vezes, curte, a gente se manifesta em cima de algo que as pessoas querem que a gente, né, tenha uma opinião deturpada a respeito disso. Então, essa é só um exemplo. Eu, com todo respeito à história, mas acho que é importante revelar um pouco do que o Goebbels, que foi o marqueteiro do Hitler, disse. Ele disse uma vez que uma mentira dita 100 vezes se torna verdade. Isso é muito perigoso. Tem uma propaganda, inclusive, que a gente apresentou no módulo anterior, que disse que é uma propaganda da Folha de São Paulo, que fala, inclusive, do Hitler, e que diz que é possível dizer um monte de mentiras falando apenas verdades. Então, é preciso ter muito cuidado com o que a gente chama de fake news. Eu estou acelerando aqui, porque eu acho que o melhor momento para a gente, nesse debate, nesse discurso, vai ser a terceira parte, né? Que é a parte onde a gente vai poder apresentar para vocês a possibilidade de vocês debaterem sobre o que está sendo apresentado aqui. Fake news se tornou um problema, né? E ajudou, inclusive, a eleger o presidente dos Estados Unidos, prejudicou, inclusive, uma campanha que estava indo numa trajetória ascendente, que era a campanha da Hillary Clinton, e elegeu o presidente, o presidente mais poderoso do planeta, que é aquele lunático do Trump, né? Então, o fake news tem um significado um pouco diferente daquilo que a gente passou a entender como fake news, né? Ela significa uma notícia falsa. Então, na verdade, o foco é o sentimento que a notícia é capaz de provocar nas pessoas. Não é a verdade ou a mentira que ela revela. Por exemplo, peguei um exemplo aqui, ó. ONU deve processar jogador Guilherme do Botafogo por ser muito fominha e não respeitar os que passam fome no mundo. Lógico, é uma bobagem, uma brincadeira. Isso é a essência da fake news. Quer dizer, você pega um fato real e ilustra esse fato real com uma piadinha, né? Só que no Brasil, as fake news, elas ganharam uma outra dimensão. Elas são hoje divulgadas com o objetivo de depreciar a imagem de uma pessoa, de uma marca, influenciar as pessoas a comprarem um determinado produto ou a contratar um determinado serviço. E pior ainda, ela é uma porta de entrada para que os trackers, né, e aí são diferentes dos hackers, eu descobri isso não faz muitos anos, que o hacker é do bem e que o tracker é do mal, né? Mas então, os trackers são capazes de hackear, olha só a contradição, né? Mas de entrar no seu sistema operacional do seu smartphone ou do seu computador, roubar os seus dados pessoais para usar de várias formas. Não só a sua conta corrente, mas a sua identidade, aquilo que você pensa e quem sabe influenciar outras pessoas, né? Só no primeiro trimestre desse ano foram registrados quase 57 milhões de cyberataques via links maliciosos e quase 8 milhões de pessoas foram atacadas. 1 em 4 pessoas aqui do Brasil foi potencialmente vítima de cybercriminosos. Então, se a gente for imaginar que a gente está num grupo aqui de umas 20 ou 30 pessoas, com certeza, boa parte da gente já teve o computador invadido ou o celular invadido.
ou porque tem um link meio sacana que a gente quer ver, ou porque é uma piadinha, ou porque alguém, supostamente um amigo meu, falou, veja isso que legal. Às vezes não é esse amigo, alguém se apropriou da identidade desse amigo e está induzindo você a abrir um link que esse amigo desconhece que existe. O principal vetor das fake news é o WhatsApp, que hoje é a maior rede social do ponto de vista da mobilidade, da capacidade que ela tem de articular a sociedade. A greve dos caminhoneiros está sendo abastecida com informações repassadas através dessa rede social, que também divulga muita coisa mentirosa, que também divulga muitas inverdades e muitas loucuras, né? Isso virou um caso de polícia, né? Virou um problema social muito grande. Eu recorro aqui ao site da BBC Brasil, que diz que 3 casos de fake news que geraram guerras e conflitos ao redor do mundo, né? Foi uma reportagem feita aqui de casos que provocaram guerra no mundo, né? Perfis e notícias falsas deveriam ser banidos das redes sociais, diz o Orkut, que também já não existe mais. Como combate a mentira sobre Marielle superou o racha ideológico e pode antecipar guerra eleitoral nas redes. Programa do Facebook contra fake news no Brasil irrita o MBL, que é um segmento da sociedade que usa muito essa questão dos fake news para poder disseminar informações. Cerca de 96% das fake news no Brasil são compartilhadas via WhatsApp. Então, as fake news, influenciadas ou não pelos veículos de comunicação, elas hoje se tornaram um grande negócio. Existem empresas especializadas em criar fatos mentirosos e viralizar essas notícias. Ou vocês acham, por exemplo, que um vídeo de uma cantora de funk, nada contra funk, mas eu não gosto de funk, lá de Resende, lá no Rio de Janeiro, teve 2 milhões de visualizações. Vocês acreditam de fato que isso acontece? Né? Não acontece. Existem empresas especializadas em gerar zilhões de likes, de ok, de curtidas em redes sociais, como o Facebook e como o YouTube. Tudo isso é pago. E aí você escolhe por região, por faixa etária, por influência. É proibido em campanha, mas não dá para você monitorar hoje, né? Quer dizer, hoje o Brasil está começando a discutir, aqui ó, o Brasil está começando a discutir uma legislação apropriada para tratar essa questão desse fenômeno que são as fake news. Olha lá, fake news tiveram influência na vacinação contra a febre amarela no Brasil, diz o chefe da Organização Mundial da Saúde. Muita gente andou matando macaco, achando que o macaco era o vetor de transmissão da febre amarela, né? E aí, teve gente que começou a vender vacina, né? Foi uma coisa louca, desesperadora. E a informação de que a vacina, não tome a vacina da febre amarela, porque você pode pegar a febre amarela. Muitas pessoas acreditam que a vacina da gripe, ela causa gripe. Isso não é verdade, né? Mas enfim, essas informações, elas têm um foco, elas têm um alvo. Uma notícia do El País, né? Fake news, a guerra informativa que já contamina as eleições no Brasil. Especialistas alertam que a polarização política preparou o terreno para sites com forte viés ideológico. Então, hoje nós somos influenciados por pessoas que, de certa forma, têm uma liderança num determinado grupo social. É um cientista, é um professor, é um ator, é um político, é um cantor, né? É um militar, né? Que, às vezes, acaba influenciando você a pensar como eles querem que pense. E aí isso demanda uma ação legal para poder tentar coibir essa ação que é a de divulgar notícias mentirosas, notícias falsas. O site da OAB de São Paulo, peguei uma notícia aqui de março desse ano, dizendo que o Brasil deve editar uma lei específica para punir a disseminação de notícias falsas. E diz que é verdade, sim, o tema é verdadeiro e que vai fazer isso. E aqui
um projeto de lei que quer tornar crime o compartilhamento de notícias falsas pela internet. No Congresso Nacional já existem no mínimo 20 projetos tentando criminalizar as fake news, né? E torna crime quem divulga e quem compartilha. Porque parte-se do pressuposto que essa pessoa leu o conteúdo, de que ela concorda com isso, e que, portanto, ela é cúmplice dessa informação e ela divulga. A mesma coisa já acontece com pornografia infantil, né? Quem compartilha vídeos ou fotos de pornografia infantil também tem a mesma consequência de quem divulga pela primeira vez, né? Agora, uma coisa é ter lei, outra coisa é efetivamente essa lei ser praticada. Como, por exemplo, o ministro Marum, numa das suas entrevistas, aproveitando os seus 15 minutos de fama, né, disse que o PROCON vai se encarregar de fazer com que os 46 centavos propostos pelo governo federal para a redução do diesel fosse praticado na bomba. Agora eu pergunto, quantas cidades tem PROCON? Piracicaba tem PROCON. Quantos fiscais tem o PROCON em Piracicaba? Quem sabe me responder? Quantos fiscais o PROCON de Piracicaba tem? Quanto? 4. Nenhum. Vá ver se a lei que regulamenta o tempo de 15 minutos na fila do banco, ela é respeitada. Não. Vá ver se aquele supermercado Máximo Atacado ali na 31 de março tem caixa especial para pessoas com deficiência. Não, tem para idosos e para gestantes. Para deficiente não tem. Vai ver se os estacionamentos dos hipermercados respeitam, por exemplo, as faixas ali reservadas para pessoas com deficiência. Mas é uma área particular, a gente não pode interferir. Pode, porque a lei é válida, é uma área pública, é uma área que recebe o público, ela não é pública do ponto de vista, não é um espaço público, mas é um espaço que acolhe as pessoas, de uso público, muito bem, né? Então, uma coisa é estar escrito na lei, outra coisa é praticar a lei, é tornar a lei efetiva. As fake news, elas continuarão sendo divulgadas. E aí cabe a gente ter discernimento na hora de apertar o botão, da gente se conter, porque parece que a necessidade de ser o primeiro a compartilhar aquilo é muito grande. Então a gente recebe uma piadinha, a gente já quer disparar essa piadinha para o maior número de pessoas possível, para ser o primeiro a ser o bacana, o cara que chegou com a informação em primeira mão. Precisa ter cuidado. Pois não. Sim. Exato. E às vezes ela pode ser responsabilizada por isso. Aí nós vamos dizer como então prever isso. Eu separei aqui 2 links que eu tirei acho que hoje da internet. Vou mostrar para vocês. Vamos ver se eu consigo abrir aqui. Dono de sites criticados por fake news recebe dinheiro de deputado. Então veja que a gente falou de política no aspecto positivo na palestra do professor Renato, mas a população brasileira tem sim motivos para desconfiar, né, da atuação de alguns políticos. Veja, essa notícia é de dia 26 de maio, hoje é dia 29, 4 dias atrás. Delegado Franceschini destinou R$24 mil de sua conta parlamentar para uma empresa ligada a Casal que administra uma rede de sites apontados como veículos que propagam fake news. Ele é deputado pelo PSL, que é o partido do pré-candidato Jair Bolsonaro. Ok? Vamos ver um outro link. O outro link é um link da editora Abril, da revista Veja, de um blog chamado Me Engana Que Eu Posto. Né? Bem bacana, né, esse trocadilho. E ela diz o seguinte: a verdade por trás de manchetes falsas que se espalham pela internet. E aí ele traz aqui, ó. Governo não determinou o bloqueio do WhatsApp para dificultar a greve. E aí ele vai desmentindo alguns. Olha o nosso herói aí, né?
Temer não determinou apagão elétrico no país por greve de caminhoneiros. Constituição não prevê intervenção militar após 7 dias e 6 horas de greve. Exército não iniciou fiscalização de atividade no Senado. Essa foi ótima. Ator Antônio Fagundes não foi agredido em posto de gasolina. Eu fiquei horrorizado quando vi esse vídeo. Aí a gente viu que não era o Antônio Fagundes, né? Médico não deu dicas sobre nova gripe e erva doce não é igual a remédio. Veja, gente dizendo para tomar erva doce, chá de erva doce, ao invés de tomar um remédio. Marcelo Freixo não lamentou no Twitter a morte do bandido por mãe PM. Manuela Dávila não publicou que aborto evita criar filho de vagabundo. Banco Central não proibiu dinheiro carimbado com Lula livre em bancos, né? Quer dizer, a gente viu essa notícia das pessoas carimbando a nota aí e divulgando e muita gente não aceitando. Tribunal da ONU não pediu libertação de Lula por ele ser preso político. E aí nós temos outras manchetes, né, que foram desmentidas por esse blog chamado Me Engana Que Eu Posto, né? Sujeito a... Não é importante. Estou falando de coisas sérias que acontecem no país. Você acha que é... Coisas assim. As pessoas acabam acreditando e elas vão divulgar, porque elas ficam preocupadas. Entendeu? Porque elas são influenciadas. Porque às vezes recebem essa informação de alguém do seu meio, alguém do seu círculo e fica preocupado. Você tem razão no que você está dizendo. E aí, eu trago algumas dicas de como evitar esse tipo de propagação. Olha lá, veja lá, como evitar ou diminuir as chances de replicar... Não, eu não quis dizer de fofoca e nem citei nada em relação a gênero, por favor. Eu sou um dos que defende essa causa e todo mundo aqui deve saber. Como diminuir as chances de replicar notícias falsas? Então, você estava dizendo, né, que muita gente replica uma informação inocentemente. E você tem toda a razão. Eu mesmo já fui vítima disso. Também já repliquei. Eu acho que a primeira dica é não compartilhar uma notícia se você não leu essa notícia ainda na sua totalidade. Eu acho que essa é a principal dica que eu trago para vocês hoje aqui. Cheque a fonte. Verifique de onde veio essa notícia. Eu, como professor de ensino superior, às vezes eu oriento trabalhos de conclusão de curso e eu não permito que alunos usem como fonte de referência blogs e sites que não tenham validade, né? Que não representem uma associação, uma entidade. Então, quando você cita a fonte de uma informação, você tem que acreditar naquela fonte. Quer dizer, eu vou simplesmente replicar uma notícia que eu vi num blog que qualquer pessoa pode escrever aquilo que bem entender a respeito do assunto que achar que é importante. Muito menos o Wikipedia, que é uma enciclopédia virtual